Olá, no programa de hoje, as lutas da educação e da oposição na Assembleia. Chegou à casa a proposta do governo Zema que reajusta o piso nacional do magistério em Minas Gerais. Mas a categoria contesta há anos a aplicação dos índices e já há paralisações convocadas. Nesse momento, vetos do governador trancam a pauta do plenário e o Bloco Democracia e Luta está em obstrução para tentar negociações e mudanças em matérias. Eu converso com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia do Parlamento Mineiro. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, deputada. Gente, é um enorme prazer receber um convite para estar com vocês. Muito obrigada. Deputado, o governo Zema protocolou na Assembleia o projeto de lei lido em plenário essa semana que reajusta o piso nacional do magistério em Minas Gerais. O percentual proposto de 5,26% assegura, segundo o Executivo, que o valor do vencimento básico inicial dos servidores do magistério mineiro seja equivalente ao piso nacional. O tema foi debatido nesta quinta em audiência pública na Comissão de Educação. Há divergências antigas sobre esse argumento governista, não é mesmo? Na verdade, não é uma divergência, né? A Lei Federal 11.738, ela estabelece no seu artigo 2º que o piso salarial ele é para nível médio de escolaridade. Não é a partir, não, nível médio. O governo Zema, todo esse discurso que ele faz, quer pagar proporcional à jornada de 40 para 24 horas no nível superior de escolaridade, licenciatura plena. Então nós temos um problema técnico para resolver. O piso é para nível médio e o governo está praticando um piso proporcional para nível de licenciatura plena. Essa foi a pergunta da audiência. Nós estamos diante de uma ilegalidade que precisa ser resolvida. A questão da proporcionalidade, nós tínhamos vencido com a legislação estadual em 2015, aprovada aqui na Assembleia. O governo Zema não reconhece esse direito e buscou no judiciário a declaração de inconstitucionalidade. E aí o governo Zema tenta ficar em torno desse discurso, né, que é um discurso construído de proporcionalidade, para não enfrentar o problema do nível médio de escolaridade, que não é a partir, está clara a legislação. Então hoje o governo Zema pratica uma irregularidade, ele não cumpre nem a lei federal. Ele está contestando a lei estadual lá no Tribunal de Justiça e a lei federal ele simplesmente descumpre quando ele não faz o piso salarial para a jornada de nível médio. O que quer dizer que toda professora que hoje está dentro de uma escola que tem licenciatura plena, ela tem que receber mais do que esses valores que o próprio governo anuncia, né? Nós questionamos isso hoje em audiência, a CEPLAG não conseguiu responder. Nossa expectativa é que, quem sabe, a Advocacia Geral do Estado consiga, por isso nós vamos chamá-la, mas eu já adianto que nós vamos tratar sobre essa situação no projeto de lei que está em tramitação da Casa do Reajuste também, que o governador enviou. Para prestar esclarecimentos, foram convidados para essa audiência o secretário de Governo Marcelo Ara, a secretária de Planejamento e Gestão Silvia Dias e o secretário de Educação Igor Rojas. Mas eles só enviaram representantes. O que eles sinalizaram? Há espaço para negociação? O problema do governo Zema é que ele não sinaliza nada, né? Em relação à educação. A propaganda que eles constroem, que vai para as redes sociais, parece que a gente está no mundo perfeito da educação, mas a realidade é uma realidade de muitos problemas, né? Nessa audiência, por exemplo, eu lembrava que todo ano, termina o ano, o governo tem dinheiro em caixa. Então eu quero lembrar que no caso da educação, as questões relacionadas a piso, salário, carreira, são decisões políticas, não são decisões financeiras, né? O governo terminou 2024 com 1 bilhão e 400 milhões de reais do dinheiro do Fundeb, que ele deveria ter aplicado ao longo do ano na valorização dos profissionais da educação e juntou dinheiro, fez caixa. 3 bilhões da cota salário educação, que também é recurso vinculado à educação, ou seja, o governo Zema terminou 2024 com quase 5 bilhões de reais em caixa de dinheiro da educação, enquanto a categoria está passando esse apuro. Outro dia nós recebemos as auxiliares de serviço, aquelas maravilhosas que cuidam da limpeza, cuidam da alimentação escolar, que recebem os estudantes, fazem os pequenos reparos na escola. A turma está ganhando menos de salário mínimo. Sabe o que está acontecendo com isso? Está tendo direitos previdenciários negados, licença médica, maternidade, se morrer, aposentadoria. Quer dizer, como é que a gente fica aqui batalhando pelo mínimo, né, enquanto tem dinheiro em caixa? Então, as audiências cumprem esse papel. O governo Zema, ele sempre tenta negar a realidade, né, porque se ele tiver dinheiro em caixa, ele dispõe para fazer outras coisas, né?
Na sua apresentação mesmo, você disse do veto, um dos vetos é a questão do Fundeb, que foi uma emenda que eu apresentei ao orçamento para autorizar o Estado a cumprir a função do Fundeb, que é o rateio para chegar aos profissionais da educação. O governador vetou, é um dos vetos que está trancando a pauta hoje. Você tem esperança de derrubá-lo? Eu tenho esperança, porque se os meus colegas deputados entenderem o que é a função do Fundeb, se eles olharem lá no portal da Secretaria da Fazenda, ver que tem 1.400 bilhões, autoriza o Estado. Porque eu fiz a emenda autorizativa, tem um contexto. Quando eu perguntei à secretária de Planejamento e Gestão, a anterior, sobre o rateio do Fundeb, aí ela disse isso, olha, quando vira o ano, a gente já não pode usar o dinheiro do ano anterior. Agora tem uma autorização legislativa para fazê-lo. Então, quer dizer, você vai no parlamento dando condições para cumprir as necessidades da educação. A Prefeitura de Belo Horizonte pagou esse rateio, Várias prefeituras, porque é isso, o dinheiro que você recebe naquele ano, você precisa pagar naquele ano. E aí, quando você deixa de fazê-lo, vai juntando dinheiro. Por que o governo está juntando dinheiro do Fundeb, que tem uma função específica de valorização, né? E por que eu faço isso? Porque o governo sempre tenta nos colocar para discutir despesa. Lei de responsabilidade fiscal, regime de recuperação fiscal, etc., limite prudencial. Nós precisamos discutir receita. Então, nós precisamos disputar o orçamento. Se tem o dinheiro, nós precisamos dar condições para que esse dinheiro chegue à sua função. E o espaço para isso é a disputa do orçamento. Por isso, a nossa emenda lá. Diante desse contexto de dificuldades que a senhora descreve, trabalhadores em educação de Minas Gerais aprovaram coletivamente uma recente reunião do Sindiúti ações de intensificação da campanha salarial. Há, inclusive, uma paralisação total das atividades programada para o próximo dia 8 de abril. É uma estratégia que pode se repetir? Sim. Primeiro, a paralisação ela cumpre uma função de organização da categoria, né? A categoria precisa se juntar. Se as categorias não se organizam, elas não são vistas. A sociedade, o mundo vive assim, né, gente? A gente precisa chamar a atenção, ter visibilidade na nossa pauta, porque todo mundo se organiza. Aqui no parlamento, todo mundo se organiza, não se organiza? O agro se organiza, os cartórios se organizam, todo mundo se organiza. Os trabalhadores em educação também têm um direito à sua organização. Então, eles paralisam como forma de pressão. Nesse dia 8, eles serão recebidos na Comissão de Educação, porque eles vão apresentar sua pauta de reivindicações ao Parlamento Mineiro, e uma forma de pressionar o governo para atender às reivindicações. Nós já fizemos várias pautas aqui. Você quer um outro exemplo? O governo Zema anunciou que ia pagar um retroativo do reajuste lá de 2016. Anunciou, mas não pagou para todo mundo. Quase mais de 160 mil professoras aposentadas ficaram para trás. Aí a gente fez uma audiência, cobrou, o governo não sabe quanto que vai pagar. Nós estamos falando aí de 170 milhões de reais, segundo o próprio governo. 170 milhões de reais para o governo é um troco, né, gente? É um nada diante da dimensão do orçamento da educação. Quer dizer, você não tem respostas efetivas, sabe? Essa das auxiliares de serviço, do problema previdenciário. O governo também sabe do problema, não dá resposta. Sabe aquele governo, então, que você percebe que vai te enrolando? É isso que eu vejo com as pautas da educação. Então, a gente tem que contribuir para que o governo seja pressionado e responda melhor, né? A Comissão de Educação também acompanha a campanha salarial de servidores da UENG e da Unimontes. Sim. No caso desses profissionais, quais são as demandas principais? E a senhora, inclusive, apresentou alguns projetos voltados para a categoria. A UENG e a Unimontes são essenciais para quem? Para o estudante de cada canto desse estado. Porque são universidades que estão distribuídas em todo o nosso território. Sabe quem está dentro dessas universidades? Estudante da escola pública, estudante da classe trabalhadora. Então, a gente tem que zelar por essas universidades. Como é que você zela? Você tem que ter carreira. Você tem que ter condições de que o professor ele fique naquela universidade, cuidando da docência, cuidando da pesquisa, né? E as condições hoje, tanto na UENG quanto na Unimontes, elas não propiciam isso. Então, o que o governo precisa fazer? O governo precisa avançar com questões relacionadas à carreira, coisas que em outros lugares já estão resolvidas. Dedicação exclusiva. Professor universitário, dedicação exclusiva. Que ele tenha... os salários são muito baixos, né? Perto de salário mínimo, então você precisa ter incorporações, tudo que eu estou dizendo tem projetos a respeito, né? Você tem que ter uma incorporação para você ter salários básicos decentes, né? Eu tenho um projeto para vincular a parte da arrecadação, se não me engano, 1% do ICMS. Você já imaginou, do 1% do ICMS que você arrecada, você investir na UENG e outro 1% na Unimontes? É tão pouco, mas é tão mais do que é feito atualmente, né? O governo vai fazer de isenção de benefícios fiscais esse ano 25% da arrecadação de ICMS.
quem está sendo beneficiado, né? Então, quer dizer, você abre mão de arrecadação, que beneficia pequenos grupos econômicos, em detrimento de algumas vinculações que poderiam potencializar as nossas universidades. Então, nós também fazemos essa batalha lá na Comissão de Educação. Também essa semana a Comissão de Educação aprovou um parecer de segundo turno de um projeto da deputada Andréia de Jesus, que a senhora relatou, que dispõe ali sobre aprimoramentos da educação escolar quilombola no Estado. A matéria agora fica pronta para uma votação definitiva em plenário. O que precisa ser melhorado nessa modalidade de educação? Primeiro, tem um direito de reparação. As comunidades quilombolas têm o seu modo de vida, seu modo de existir e precisam ser respeitadas. E aí é necessário que nós tenhamos uma legislação estadual com diretrizes relacionadas à educação quilombola. É preciso, por exemplo, que as comunidades tenham suas escolas e que elas sejam respeitadas nos seus territórios. É preciso, no parecer, nós aprovamos também a autorização do Estado para promover concurso público específico, né? Eu quero parabenizar a deputada Andréia de Jesus, né, que protagonizou toda essa construção, e a importância do projeto é que você tenha uma legislação que cuide, né? Porque se você tem uma legislação só padrão, você invisibiliza comunidades tradicionais, no caso das comunidades quilombolas, que têm o direito de ter o seu modo de vida, o seu modo de existir e o seu modo de pertencimento aos territórios respeitados. Então, foi um projeto bem bacana. Eu fico feliz que a Comissão de Educação tenha dado essa contribuição. A senhora já tocou na questão do veto do Fundeb, ainda tem vários outros, né, trancando a pauta de plenário nesse momento. E a base governista vem enfrentando, deputada Beatriz, dificuldades para garantir quórum em plenário. Houve uma troca recente de comando, né, da Secretaria de Estado, que é responsável pela interlocução com o Legislativo, a Secretaria de Governo, assumindo o ex-deputado federal Marcelo Aro. Já houve algum tipo de diálogo do novo secretário com a oposição? Olha, é importante que a Secretaria de Governo estabeleça um diálogo com a Casa Legislativa, né? Se eu pudesse dar um palpite, eu diria por aí. Porque os vetos do governador, eles colocam os deputados, aqueles, né, que precisam ser fiéis nessa votação, numa situação difícil. Por exemplo, o Fundeb é autorizativo. Ou seja, o voto do deputado em concordar com o veto do governador é uma posição política contra uma categoria inteira, uma posição política para reafirmar a posição do governador. Tem outros pontos, né, relacionados a questão brigadas, né? Tem uma emenda minha, inclusive, de fortalecimento das brigadas de combate a incêndio. Ou seja, a gente colocou ali no texto mecanismos que pudessem fortalecer o Estado em relação a essa pauta. Autismo também, né? Pessoas com autismo. Sim, questões relacionadas à pauta autista. Então, quer dizer, pautas importantes, que se tivesse tido um diálogo, né, eram vetos completamente desnecessários. Então, se eu pudesse fazer uma aposta, eu acho que era importante o diálogo com a casa, né, porque esses vetos, eles foram muito desnecessários, né, diante das necessidades do Estado. E um diálogo, foi uma das coisas que eu aprendi aqui. Aqui é uma casa do diálogo, aqui é uma casa da mediação. E a gente tem que ter a paciência, o zelo e a disposição de dialogar. E que é uma coisa própria do mineiro, né? Por isso que a gente conversa tomando um bom café, comendo um queijo, um pão de queijo, porque é esse o lugar da mediação, né? Então, reconhecer esse lugar do parlamento e a necessidade do diálogo, eu acho que todo mundo se fortalece. Não houve ainda. Pelo que eu tenho percebido, não. Porque se tivesse tido diálogo, a pauta não estava trancada, né? Nós já teríamos avançado em outras discussões, né? Então, se eu pudesse deixar uma dica, seria dessa, da necessidade do diálogo com a casa. Também aguarda apreciação em segundo turno, deputada Beatriz, no plenário, o projeto do governo Zema que cria a Artemig, é uma agência reguladora para fiscalizar concessões de transporte em Minas. A proposta tramita em paralelo a intenção do governo de repassar à iniciativa privada a gestão de estradas da região metropolitana de Belo Horizonte que passariam a ser pedagiadas. São discussões independentes ou interligadas e a oposição tem ressalvas à formatação dessa agência? Poderia ter sido um debate mais interligado, né? Aqui na casa acabou que eles aconteceram paralelos, né? O projeto que hoje está da Artemig é bem diferente daquilo que o governo inicialmente pensou, né? Ele já tramitou aí nas comissões.
Mas o que eu destacaria sobre a questão dos pedágios é uma modalidade que dará errado. E por isso a gente precisaria conversar e debatê-lo mais, né? Eu tenho acompanhado as discussões nas câmaras municipais da região metropolitana, estive recentemente na Câmara de Belo Horizonte, e todos nós que temos nos dedicado a essa pauta, nós temos alertado, vai dar errado, né? O modo que é aquele esquema de equilíbrio financeiro desse modelo de edital é um modelo que vai repassar às pessoas valores que são muito maiores do que aqueles que estão descritos inicialmente. A propaganda inicial são de valores pequenos, né? Que você paga proporcional ao tanto que você andar, então a propaganda é muito bonita. Mas aí a gente tem que estudar o modelo. Quando a gente estuda o modelo, a gente sabe que os benefícios, as isenções, tudo que o governo fala tem limites. E chegado a esses limites que estão no edital, que são muito pequenos, os custos serão repassados ao contribuinte. Tem uma PEC, né, que foi apresentada até por uma deputada da oposição, a deputada Bela Gonçalves, para tentar proibir esse tipo de pedágio. Porque a região metropolitana, além de tudo, além de você discutir o modelo, que a gente precisa debater o modelo, é antes. Não adianta debater o modelo depois que implementa, é antes, né? A população vai pagar a conta mais de uma vez sobre esse modelo de pedágios. Mas aí o outro ponto, que diz respeito à PEC da deputada Bela, que eu sou uma das signatárias, é em relação à região metropolitana. Não cabe modelo de pedágio em região metropolitana. A região metropolitana, ela vive de uma integração. Uma integração que quer dizer saúde, educação, serviços, agricultura familiar. Eu vou num comércio de uma cidade, eu tenho outra demanda em outra cidade, eu estudo em outra cidade. Não cabe modelo de pedágio, né? E nós precisamos debater isso e tentar avançar com a PEC aqui na casa, e que esse modelo de pedágio em região metropolitana, ele tem problemas, ele dificulta a vida das pessoas e ele tem impactos econômicos para os prestadores de serviço, né, diferente do que o governo tem anunciado. Estão na casa ainda propostas do governo, deputada Beatriz, para privatizações da Copasa e da CEMIG, que já vem tendo, no caso da CEMIG, algumas usinas vendidas. A oposição até, né, fez uma queixa quanto a isso junto ao Tribunal de Contas do Estado. Enquanto o PROPAG, né, o programa federal que deu novo tratamento às dívidas dos estados com a União, abre a possibilidade dessas empresas serem eventualmente federalizadas para abatimentos no montante da dívida. Como que a oposição enxerga esses possíveis caminhos para o futuro das empresas mineiras? Eu faria uma outra pergunta, né? Por que o governo Zema está demorando tanto a enviar os projetos de lei relacionados ao PROPAG à Assembleia? Né? Porque o PROPAG, ele é uma possibilidade de um enfrentamento definitivo à dívida. Nós sempre soubemos que o regime de recuperação fiscal não ia resolver a dívida, né? A dívida sai maior. Todos os estudos técnicos feitos aqui demonstravam isso. Então não era o regime. O PROPAG, ele se apresenta de uma maneira definitiva para resolver o problema da dívida. Por que o governador ainda não encaminhou os projetos à Assembleia? Né? Porque eu me arriscaria a lembrar que a questão da privatização é uma forma de divisão de Estado, de desfazer de um patrimônio público para cumprir interesses de grupos econômicos. Como o governo nunca teve maioria para avançar com a privatização da CEMIG aqui na Assembleia, ele perde. Se colocar para votar, ele perde. Então, o que ele tem feito? Ele tem feito uma gestão que privatiza por dentro. A mesma coisa da Copasa, né? Daquilo tudo que ele pode atender interesses econômicos privados, em detrimento dos interesses da população, tanto na Copasa quanto na CEMIG ele tem feito. A CEMIG tem saído dos municípios, tem fechado unidades de atendimento, tem diminuído a sua presença e prestação de serviço público à população, tem feito as vendas, né, que nós, inclusive, denunciamos essas vendas ao próprio Tribunal de Contas do Estado, né? Então, ele tem feito uma política de privatização, a questão da saúde, né? Dos servidores, que tinha toda uma dinâmica que o governo, que a CEMIG está repassando mais de 300% de aumento no contra-cheque dos descontos relacionados à saúde de pessoas idosas, aposentadas, né, da CEMIG. Então, a questão da privatização é dentro de uma lógica do que o governo Zema quer entregar a grupos econômicos. Né? Ainda há muita resistência ao tema na casa, para além da oposição? O que a senhora percebe? O governo não tem maioria para avançar com as privatizações, nem da Copasa, nem da CEMIG na Assembleia. Seguramente? Seguramente.
Se tivesse maioria, você estaria me fazendo outras perguntas aqui. Ele não tem maioria, seguramente. E não acredito que terá. Aí é uma avaliação. Eu não acredito que terá, porque a população entende, a população viu os apagões em São Paulo e de uma empresa privatizada que não conseguiu responder às necessidades da sociedade. Se você olha para a Europa, onde num determinado momento se avançou com a pauta de privatização, o mundo está reestatizando. Energia e água se relacionam à soberania. Olha o que o governo dos Estados Unidos está operando na geopolítica mundial, né, em torno de recursos, em torno de riquezas. E como que a gente vai abrir mão de questões que se relacionam à soberania? No caso de Minas, tem ainda um referendo, né, no caminho que é o que nos protege. Que é exigido na Constituição. E olha que coisa estranha, né? O governo Zema, ele menospreza o referendo. O pagador de imposto é tão importante para ele, mas não é tão importante a ponto dele ser ouvido pelo governo sobre o patrimônio dele mesmo, porque o governo quer retirar o referendo, né? Enviou uma PEC para isso, mas precisa de 48 votos, né? O governo deve estar batalhando muito esses 48 votos, porque ele não tem. Ficou sem a bancada do PL, né? Isso mudou muito o jogo na casa, o PL ter deixado a base governista? Eu diria que o governo está com várias dificuldades, né? De uma tentativa de constituição de uma maioria que seguramente ele não tem. Vamos lembrar que o ano passado o governo Zema não conseguiu finalizar a votação do regime de recuperação fiscal. Hoje a adesão ao regime de recuperação fiscal vem de uma decisão judicial, porque o governo não teve voto na Assembleia. Ele não conseguiu pôr o número de deputados dentro do plenário para votar um projeto de lei complementar. Eu não estou nem falando de uma mudança na Constituição. O projeto de lei complementar é um número um pouco menor, né, do que uma mudança na Constituição. O governo não garantiu quórum, né, porque os deputados compreendem, né, o quão prejudicial era essa pauta. Então, é um governo que não conseguiu ter maioria em pautas que enfrentavam, né, que a população tinha posicionamento contrário. Agora o PT, deputada Beatriz, a legenda terá, né, até o meio do ano, eleições internas para o comando dos diretórios. No processo nacional, o presidente Lula já declarou apoio ao ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. A seu ver, é o melhor nome para tocar o partido aí, sobretudo prepará-lo para as eleições de 2026? A meu ver, o PT ele tem um processo que ele é inédito de democracia interna, né? Então, os nossos processos eleitorais, que vão definindo não só a presidência, mas a composição dos diretórios, eu acho que é um processo muito rico. Eu estou acompanhando as discussões para que eu possa me identificar com uma candidatura que dê conta na minha perspectiva, né, e no que eu penso aí de projeto para o próximo período, de sociedade, porque o partido político ele é muito importante. O PT cumpriu uma função importantíssima nesse último período, a gente veio de uma ruptura democrática, né? Saída da presidenta Dilma por um golpe em 2016, a gente enfrentou no último período, né, gente? A gente teve aí uma tentativa de golpe outro dia. Com a legenda presidida até então pela deputada federal Gleisi Hoffmann, que hoje é ministra. Exatamente. A gente teve outro dia uma tentativa de golpe, né? E agora tentam discutir aí anistia a golpistas, que lamentavelmente essa anistia a golpistas conta com o apoio do governador do estado, né? Num vídeo recente. Governador de Minas, no caso. Então, o partido ele cumpre um papel muito importante. Então, eu acho que é um processo que a gente vai amadurecendo, vai vendo as perspectivas, né, para a direção para o próximo período, que será um momento muito importante para o país e para o nosso estado. Mas então, a palavra do presidente tem peso ainda interno no partido. A palavra do presidente sempre tem peso. O Lula é um dos maiores estadistas do mundo, né, e tem um grande peso, sem sombra de dúvidas. E a gente vai construindo aí os caminhos. Aqui em Minas, o deputado estadual Cristiano Silveira pretende permanecer na presidência regional petista, disse isso, inclusive, aqui onde a senhora está sentada, aqui na bancada do Mundo Político, recentemente. Pode haver disputa com outros grupos ou há chances de uma chapa de consenso? Eu acho que nós estamos, nesse momento, nas construções internas, né? A gente está tentando achar convergências para que a gente tenha um processo que a gente se fortaleça.
E essa é a resposta mais mineira que você já ouviu, porque eu sou extremamente mineira e estou aí à disposição para que a gente faça as construções e tenha um partido fortalecido para o próximo período. Eu vou reforçar, né? O PT ele é muito importante para a democracia. Não tem ainda outras candidaturas formalmente colocadas, né? Porque é um processo interno ainda de construções, né? A gente vai dialogando, a gente vai tentando construir convergências necessárias, e a gente tem tempo, porque as eleições ainda são no meio do ano, então eu faço votos que a gente consiga fazer as construções necessárias para a gente sair cada vez mais fortalecido. Eu tô nesse lugar, né, de contribuir do lugar que eu estou, na minha pequena contribuição, para a gente se fortalecer bastante para os desafios que virão aí desse ano, 2026. A gente tem uma grande responsabilidade aqui em Minas Gerais. Minas é muito importante para o país, né? A gente faz lutas importantes, lutas sociais muito importantes, né? Se nós pegarmos o panorama do Estado, toda a agenda social do Estado passa pela luta do campo progressista, aqui na Assembleia pela luta do nosso bloco parlamentar, né? Nós levantamos pautas importantes, olha aí, tudo que você trouxe, né? A questão da luta contra a privatização, a luta relacionada ao próprio Propag, que a gente também teve uma atuação importante, as pautas da educação. Essa semana a gente acabou de fazer uma luta importante contra a privatização do Maria Amélia Lins, fizemos esse debate recentemente, tem uma decisão, né, do Tribunal de Contas do Estado muito importante, impedindo o avanço dessa privatização, teve a nossa participação. Então, no campo das pautas sociais aqui do Estado, nós temos uma contribuição importante. E Minas é muito importante nesse processo, né? A gente não pode deixar que esse personagem que foi criado, porque o Zema é um personagem, né? E agora tenta rivalizar com o presidente da República para conseguir uma projeção nacional. Isso é um perigo, né? A política não é essa sociedade do espetáculo, né? A política não pode ser ocupada por pessoas autoritárias que não defendem participação e que defendem anistia a golpistas. Então, a gente tem uma grande tarefa. E o partido, o PT, tem essa responsabilidade nesse processo. E eu vou contribuir para esse fortalecimento do nosso partido sempre. Rapidinho, só para encerrar mesmo. Sim. A gente já recebeu aqui nos últimos meses pessoas de diferentes correntes do PT que fazem uma certa autocrítica, dizem que a legenda se desconectou de alguns setores expressivos da sociedade. Qual é a sua leitura? O que deve ser prioridade no PT do futuro? Eu diria que eu estou conectada. Olha as pautas que nós dissemos aí, né? A sociedade nos exige múltiplas respostas, nos exige um engajamento permanente, nos exige sair das nossas bolhas. Então, são desafios constantes. Mas olha as pautas que eu acabei de dizer. Educação, saúde, participação popular. A gente tem se conectado, né? É claro que todo lugar, como parte da democracia, a gente tem dificuldades. E poderia fazer um outro programa aqui que nós poderíamos pensar naquilo que nós precisaríamos avançar, nas necessidades que nós precisamos enfrentar. Mas acho que nós temos cumprido aqui no Estado um papel importante, né? Nessas pautas que são sociais. A pauta da saúde, que foi a pauta da semana, a gente cumpriu um papel muito importante contra a privatização, mas sempre tem que avançar, sempre tem que avançar. E eu acho que essa conexão que a gente tem de debates populares, eu venho de uma luta sindical, né? Então, uma luta que está sempre na rua, que está sempre, todo dia, fazendo os enfrentamentos necessários. Então, desse lugar do mundo aí, a gente está aí trabalhando e está aí se colocando para melhorar. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa. E foi outra resposta bem mineira. Pois mas fazendo jus, né? Mas muitíssimo obrigado por essa conversa conosco, mais uma aqui no Mundo Político, deputada Beatriz. Eu agradeço enormemente a oportunidade. Eu conversei com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Falamos sobre os posicionamentos da oposição em relação à proposta de reajuste do piso do magistério, encaminhada pelo governo Zema, e também aos vetos que trancam a pauta do plenário, e ainda sobre a sucessão interna nos diretórios estadual e nacional petistas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.